Recebendo um convidado especial, hoje eu estou recebendo aqui o Zé Veterinário, assim é conhecido, né? Mas é o José de Oliveira Pinto. Seja bem-vindo à Difusora e eu falo Bro Zé. Obrigado, Alessandro, por essa oportunidade. Bom dia aos queridos ouvintes da 90.5 da Difusora de Piranga. Hoje eu venho como veterinário, tá? Vamos fazer aqui um comercial aqui da nossa profissão. Ô Zé, mas você tá me contando, são 34 anos de profissão? 34 anos de profissão. Eu formei na Universidade Federal de Viçosa em dezembro de 90. Colamos grau dia 18 de janeiro de 91. E comecei a trabalhar em Porto Firme 2 de janeiro de 1991. 1991. E tempo, hein? É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. E assim que eu comecei em Porto Firme, eu comecei uma grande conexão com Piranga e região, né? Mas Piranga e Guaraciaba, Presidente Bernardes nem tanto, mas Piranga e Guaraciaba, a gente fez uma conexão muito grande aqui. Muito grande. E eu comecei a atender desde aquela época, em 1990, logo depois eu já comecei em 91 a atender o José Hélio de Silva Araújo, tá? A Fazenda do Sertão. Que é aqui de Piranga. Piranga, Zé Hélio de Silva Araújo, Fazenda do Sertão. O Zé Hélio, eu já falei, vou falar o Zé Hélio aqui várias vezes. O Zé Hélio, ele é o criador da abatedoura de suínos. É um dos fundadores, né? Dos fomentadores. É o cara que, na verdade, viu a necessidade desse abatedor de suínos. E foi engraçado essa história do abatedouro, porque, não vou estender muito aqui a história do abatedouro, que eu encontrei Zé Hélio no aniversário do João, e lá em Juiz de Fora, e nós ficamos quase 2 horas batendo papo sobre esse abatedouro. E tá aí o abatedouro funcionando, né? Hoje, Piranga é uma cidade referência em suinocultura e tá aí o abatedouro a 1000 por hora. O Zé ele falava, não sei como é que estava hoje, mas direto e indireto ele falava em criar 600 empregos direto e indireto, esse abatedouro. Não sei como é que está hoje. Isso era antes dele ter o abatedouro? Isso, mas eu acho que já deve estar nos 300 já. Antes dessa capacidade máxima dele de abate, acho que já deve estar nos 300 empregos. Você tem que chamar o Zé Hélio de Silva Araújo aqui. Com certeza, vamos fazer essa ponte para mim lá. Vou fazer. Zé Hélio, meu amigo, uma pessoa... Eu sempre falo que o povo de Piranga, o povo de Porto Firme é trabalhador, mas o povo de Piranga, cara, meu Deus do céu, esses araújos são muito trabalhadores. O Zé Hélio, inclusive a última visita que nós fizemos para o Zé Hélio, eu vim com os amigos visitar o Zé Hélio porque a gente queria ver um gado dele. E chego lá, rapaz, o Zé Hélio de chapeuzinho, de bota, lá trabalhando no meio dos peões, e a gente custa conhecer o Zé Hélio. Então, esse pessoal, e agora o filho dele também, o Henrique, tá lá na luta, trabalhando. Tem que trazer o Henrique também aqui. De repente traz os dois, ué. Por que não? Pai e filho, né? Pai e filho. Vem, vai, que um senta nessa cadeira do lado, né? E os dois podem ser entrevistados. É a Fazenda do Sertão. Eu sou Elvésio Silva Araújo, que é o pai deles, né? O pai do prefeito também aqui hoje, né? Eu não tenho muita intimidade com o prefeito atual, que é irmão do Zé Hélio. Dizem que é o irmão mais novo do Zé Hélio. Mas eu tenho muito carinho por Piranga e tem muitos amigos em Piranga. Tá? O último que eu conheci, inclusive, foi o Celso do Queijo. Tá? Celso, um abraço, Celso do Queijo, se estiver me ouvindo. O Celso do Queijo, na verdade, aí levamos o pai da Bruna, eles trabalham juntos, e, né, pai e filho, pai e os 2 filhos, no curral. Eu fui lá fazer um parto, mas interessante que eu trouxe um queijo de lá, rapaz, que até hoje eu tô com água na boca. É mesmo? Cara, quem falou o Celso do Queijo foi o meu quase amigo também de Piranga, foi o Patrício da Helenice. Conhece Patrício? Não.
Patrício. Patrício, nossa, Patrício. Gente fina também. Nossa, Deus do céu. O Patrício que falou, não, o Celso do Queijo, porque ele falou que era muito amigo do Patrício. Não, Patrício é meu irmão, Patrício é gente de casa, a Helenice. E a Helenice, ela faz uns quitutes, rapaz do céu, de dar água na Coisa boca. boa. É um povo de Piranga, um povo trabalhador demais da conta, um povo de referência, né? Eu tenho muito carinho por Piranga, mas tem muitos amigos aqui. E amigos, assim, gente boa demais, clientes, amigos, pessoas que a gente encontra, bate muito papo, conversa demais. O Zé Hélio, até pouco tempo, ele me ligava muito, né? E hoje eu estou muito mais assim, tá? Eu brinco assim, que eu resolvo 90% dos problemas da vaca por telefone. 90%. É mesmo? A tecnologia chegou assim. 90%. Hoje eu resolvo por ligação de vídeo. Mas aí 10% eu tenho que ir. Aí você está em loco. Mas me conta uma coisa. Quem é o Zé Veterinário? Pois é, rapaz. Zé Veterinário, 62 anos. Está aqui na sua frente. Eu venho lá de Mantena. Pensa numa pessoa simples, sou eu. E às vezes, se algum dia alguém me achou arrogante, eu peço até desculpa. Minha simplicidade é muito grande, porque vem da minha família. Eu cresci com o pé no chão, aprendi a tirar leite com 6 anos de idade, né? Então, minha vaca trouxe a minha girolanda A aqui. vaca tá aí, né? A vaca, na verdade, eu brinco que a vaca me sustenta, tá? Em 1997, nós fomos no Congresso de Belo Horizonte, e um pesquisador americano falou, não, a vaca não tem obrigação nenhuma de sustentar a humanidade. Mas a vaca hoje, ela me sustenta, porque, na verdade, e ela me realiza. Olha só, a vaca me sustenta e me realiza, porque tudo que eu faço com a vaca, quando morre eu fico muito triste, tá? Eu faço um parto é a coisa que mais me realiza. Às vezes até independente se o bezerro está morto ou está vivo, mas o parto me realiza porque eu tiro, eu vou lá e secciono, eu corto a dor da vaca. Então, quando ela levanta feliz da vida, eu fico numa felicidade tremenda. E o meu ego costa, eu falo, puxa vida, cara, você é o cara. Eu aponto o dedo para mim, você é o cara, rapaz. Olha o que você fez, aliviou essa coitada dessa vaca. Porque, na verdade, todos os animais são muito frágeis, mas eu sinto que a vaca, e na verdade, quando ela pare, pensa bem, quando a vaca pare, ela pariu. E aí começa realmente o calvário dela, que é dar leite. É o calvário. Por que o calvário? Porque dar leite é um processo quase que sacrificial, porque aí de repente o dono não dá a comida direita, mas ela quer dar leite. O dono não dá água, mas ela quer dar leite. Então, hoje as vacas foram muito selecionadas para dar leite e, na verdade, acho que é uma coisa que, no instinto dela, como se fosse uma coceira, no instinto dela, porque ela dá leite de qualquer maneira. E aí ela tira, se ela não está bem alimentada, ela tira as reservas da musculatura, dos ossos, da pele, queima gordura, ela dá leite. Mas me fala uma coisa, desde quando você tem essa paixão, assim, pela vaca em especial, mas pelos animais, assim? É desde cedo mesmo? Eu fui criado no curral, né? Eu fui criado no curral de leite. Eu saí da roça mesmo, tá? Eu saí da roça com 15 anos para estudar. Então, com 6 anos, eu tocava, meu primeiro serviço foi tocar um boi ao redor do engenho. Mas então, e comecei a tirar leite. Com 8 anos, meu pai me deu uma porcada para tratar, 50 capado, 50 porco. Eu e a minha irmã, Maria dos Anjos, um abraço para minha irmã, Maria dos Anjos, minha segunda irmã. E a gente tratava de porcos e eu engordei uma capadaria, 50,
E meu pai me deu uma bicicleta. Até hoje a minha família ri da história dessa bicicleta. Isso era 1972. É porra demais, hein? Vendeu uma capada, não sei se essa linguagem é, uma porca, né? Uma capada de 9 arrobas e comprou. Foi lá em Valadares, era longe. Valadares, naquela época sem asfalto, Valadares dá 130 quilômetros da minha cidade. Foi lá em Valadares e buscou uma bicicleta Tigrão 72. Como é que marca a criança, né? E eu virei o cara com aquela bicicleta. Então você não é de Porto Firme? Não, eu sou de Mantena, Minas Gerais. Mantena? Mantena. E como é que você foi parecer Porto Firme? O que te trouxe Porto Firme? Rapaz, é uma longa história. Não sei nem se vale a pena a gente... Deixa eu fazer um resumão aqui. Vale a pena. Deixa eu fazer um resumão aqui, muito rápido, né? Eu vim fazer coluna em 1982, tá? Eu vim fazer coluna porque eu era, imagina, né? Um cara que termina a 8ª série, um cara termina a 8ª série lá em Mantena e se sente o cara. Eu tinha ganhado uma medalha lá, com redação, melhor aluno da cidade, e eu vim com o ego coçado demais, entendeu? Então, eu, assim, para mim, na minha época, não tinha concurso que me batia. Então, eu vim para Viçosa, para a Universidade de Viçosa, fazer Colune. O Colune, em 1982, inaugurou o primeiro ano, porque o Colune só tinha 3º ano, não sei se você lembra disso. Você está novo ainda. Não sei se você lembra disso, mas o Colune só tinha o 3º ano. Então, o Colune, Colégio de Aplicação da Universidade, ele inaugurou, em 1982, ele inaugurou o primeiro ano. E eu fiz o concurso para o primeiro ano. Na época deu 4 por vaga. Agora dá 14, dá 18, 20, deu 4 por vaga. E eu, como, né, vim com a cara e a coragem, fiz o concurso, fui embora. Só que eu fiz o concurso e eu corrigi a minha prova, eram 3 provas. Matemática era uma prova de redação, português, 4 provas. Redação, português e ciências e matemática. E eu tirei 7 em matemática em 25. Eu voltei para casa, eu conto essa história de arrepiar. Eu voltei para casa, sabe aquela história com o rabo no meio das pernas, chué, mineira tem aquela coisa, rapaz, chué. Ai, chué. caramba. E falei com meu pai, infelizmente, passei longe. Aí meu pai começou a contar pros amigos, você vai passar, rapaz, você bobo, que isso? Você é o cara, meu pai me estimulando, né? Você não vai tomar pau não, você vai passar. E aí, rapaz, aconteceu que eu passei mesmo, porque a média de matemática foi 7. Bem na média. Eu na média passei ali, comecei a fazer coluna e depois eu fui fazer veterinária, né? Comecei a fazer veterinária, aí tomei um pau, fui primeiro, fiquei em dúvida com a medicina, fiz medicina em Juiz de Fora, passei na primeira etapa, tomei pau. Aí vim para Viçosa fazer cursinho, em 1985, no 2º semestre, entrei na veterinária em 86. Mas aí cheguei. Terminei a veterinária e quando estava terminando a veterinária, comecei a fazer estágio em Porto Firme, no programa Gilberto Mello. Meus colegas falavam comigo, rapaz, lá o pessoal pega veterinária a laço. O pessoal de Porto Firme era muito carente de veterinária. Pega veterinária a laço. Aí tem muitas histórias, né? Mas tem uma, deixa eu contar, essa é muito interessante. O primeiro dia que eu cheguei em frente à prefeitura, a gente vinha numa Kombi, o primeiro dia que eu cheguei em frente à prefeitura de Porto Firme, a gente, éramos 8 ou 10, não sei, alunos ali, cada um de uma área, né? E eu, veterinário único, o cara, né? O cara, imagina. Meu Deus do céu. Jovem demais. Menino. E aí, apareceu o Padre Pedro, rapaz, perto da Kombi. Tem algum veterinário aí? Quase que eu encolhi. Tem não? Tem algum veterinário aí? Aí, rapaz, falei, meu Deus do céu, que esse senhor, não sabia que ele era padre, nada, ele pareceu de roupa normal. Olha, eu falei, tem. E aí o cara, não, eu tô com uma porca encalhada lá, rapaz. Tô com uma porca encalhada lá. Tem 3 dias, não come, tá uma coisa. Você não queria ir lá dar uma olhada? Falei, vou. Falei, pô, se eu for começar com uma porca na cidade é bom, porque de porco, imagina, né? Você já entendia de porco. Nasci no meio da porcada. Mas a gente foi lá.
e eu despejei uns 300 ml de óleo de cozinha, na boca da porca. Ela bebeu, sarou a porca e para o padre eu virei o cara, entendeu? Eu comecei bem, pensa bem. Porque naquela época o padre Pedro interferia na política de Porto Firme. Mas aí, bom, depois eu fui fazer a exposição de Porto Firme, 1990, Barreirito veio cantar, cadeira de roda. Você lembra dessa época? Eu sei das histórias. Das histórias. Então ele veio cantar ali no AI, onde é o Zito hoje. E eu fui responsável, eu estava formando, eu fui responsável pela exposição agropecuária de Porto Firme em 90. Eu tenho um certificado lá. 90? 1990. 1990, o Renato Santana trouxe uma vaca chamada Codorna, de 40 quilos de leite, ali. Rapaz, aquele parou Porto Firme. A vaca Codorna, uma parte suíça. O Renato Santana estava criando parte suíça. E o Renato Santana gostava dessas coisas. Ele gostava de cuidar de animais. Gostava mesmo. O Renato, na época hoje, era muita coisa, né? Na época era muito leite. Tanto que a vaca campeã dos anos seguintes foi 22, de Porto Firme. 22 quilos. Quase que o dobro. Tá vendo? Então é o seguinte, aí Renato trouxe uma vaca chamada Codorna, que parou a cidade, e tava aquela coisa e aí eu tive muito contato com o Maurício da Emater. O Maurício era, digamos assim, Ulisses Guimarães com o prefeito. Laerte Santana Maia havia me contratado, né? Eu assinei um contrato um mês antes de formar, 18 de janeiro de 90, um mês antes de formar. Comecei 2 de janeiro de 91, antes de formar. Quando eu colei grau no fim de semana, eu já estava trabalhando aqui. Então, o Maurício falou, olha, nós temos que contratar um veterinário. Maurício da Emater. Maurício, meu pai, aquilo foi pai, muitos anos, me ensinou demais. Ele era técnico, um técnico agropecuário da Emater. A gente trabalhava dentro da prefeitura com a Carminha. Carminha, um abraço. Carminha do Itaçu, esposa de Zé Hermínio, um abraço, viu, Carminha? Se você tiver, quando você ouvir isso aqui, minha parceira, companheira de muitos anos na Emater, uma secretária muito, sabe, ajudou muito a gente, eu, Maurício. Ela era nossa secretária na Emater, nos ajudou demais. Então, essa história com o Porto Firme começou aí com a porca de Padre Pedro. Com a porca de Padre Pedro. Mas aí Maurício falou, olha, nós temos que contratar um veterinário que eu não estou dando conta do serviço. E esse cara chama José de Oliveira. Foi você. José de Oliveira. Ele apontou o dedo. Esse cara chama José de Oliveira, tá? E aí me chamou para entrevista, a gente conversou. E eles me resolveram, né, me contratar por 6 salários mínimos, tá? Até de segunda a quinta-feira, porque sexta, sábado e domingo eu tinha mais 3 ou 4 propriedades. Eu sei que eu falo com o pessoal, eu brinco com o pessoal, não. Eu formei rei, porque eu ganhava 11 salários. Rapaz, 11 salários. Isso é porque eu fui o cara assim, mas você vai trabalhar em Porto Firme, né? Aquela coisa assim, cidade pequena, sem água tratada. E depois eu trouxe a minha esposa para beber água, né? Em Porto Firme, sem água tratada. Foi uma luta. Mas aí começou. A esposa também não é de Porto Firme? Não é de Porto Firme. A esposa, na verdade, a família dela, a maior parte está em Brasília. Mas eles são lá de perto de Mantena. Mas aí durante a exposição teve um milagre, porque a dona Efigênia Barbosa, olha essa outra porca, dona Efigênia Barbosa estava com a porca paralítica lá, muitos dias que não andava, deitada, comia tudo, mas não deitava, e foi lá no parque de exposição, me chamou, Zé, vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí eu atravessei o rio de barco, fui lá, eu tinha um algés granulado oral. Não esqueça desse algés granulado oral. Era um anti-inflamatório, uma fenilbutazona, anti-inflamatório que você usava punha na comida. Aí levei aquilo de graça para ela, estava na minha caixa, né? O Gilberto Melo tinha uma caixa grande. Levei aquela caixa, coloquei lá, levei o algés, coloquei na ração para ela. Rapaz, a porca levantou, começou a andar, ficou boa. E os meus colegas mais acabaram comigo.
Zé, seu santo milagroso, Zé. E aí foi. E até depois disso, tanto a dona Figênia como o padre Pedro, eles viraram assim, sabe aqueles clientes de confiança, aquela confiança. Tanto que, pra você ter uma ideia, eu tenho uma experiência tão grande com o padre Pedro que até drenar, olha, coisa que eu fiz uma vez na vida, tá? Drenar um abscesso no pé de um galo. Fiz lá na casa de padre Pedro. Um pé de um galo? Pé de um galo. Um galo, eu nunca mais vi isso. O galo, aquele coxim do pé do galo, inflamou todo, tava com pus, e eu fui lá e drenei, lavei, sarou. Ele levou o galo lá na loja depois. Até isso, cara. Então o padre Até Pedro galo. depois... Até um galo. O padre Pedro depois começou a me consultar pros cachorros, pros gatos, pras galinhas, sabe? E eu sempre ia lá, né? Enchia a barriga de jabuticaba. Você sabe o quintal do Padre Pedro é famoso, né? Tinha de tudo no quintal do Padre Pedro. Isso, aqueles pés de jabuticaba. Marieta que vigiava aquele quintal lá. E eu continuei atendendo Marieta até quase ela morrer na Barrinha. Eu me lembro dela ainda na Barrinha. Anos atendendo os cães Me dela lembro na dela. Barrinha. Os últimos anos da vida dela foi lá na Barrinha. Ô Zé, passa aqui, Zé, pra você ver meu cachorro, porque meu cachorro não sei o quê. Aí eu passava lá. Ela era muito brava, né? Muito brava. Mas eu nunca vi uma pessoa amorosa com cães como aquela. Exatamente. E quando eu comecei a lidar mais próximo da dona Marieta, que eu comecei a lidar com ela mesmo, eu vi que na verdade ela não era brava nada, era uma pessoa, né, super maravilhosa, super amorosa. Mas para quem não tinha muito contato com ela, achava muito brava. Questão da gente tomar o café dela. É, exatamente. Maravilhosa, tadinha, uma graça. E aí, então, daí você se tornou um porto-firmense. O Zé Veterinário. O Zé Veterinário. Que é assim que todo mundo te conhece, né? O time tem muito Zé, né? Muito Zé. Tem muito Zé. E eu coloquei no YouTube também, eu tenho que falar do YouTube claro. aqui, o Ponte das Vaquinhas. O Ponte da Vaquinha também tá no Instagram. O Ponte das Vaquinhas está no Instagram, mas no Instagram é só Dr. José de Oliveira. Dr. José o Ponte de das Oliveira. Vaquinhas é no YouTube. No YouTube é Ponte das Vaquinhas. Ponte das Vaquinhas no YouTube. Eu sugiro todo mundo a acompanhar lá, porque você mostra o dia a dia, né? Sim, 2019. O Ponte das Vaquinhas, na verdade, ele foi criado para resolver pequenas questões do produtor. Então, tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Depois de 2019, não sei se foi influência também, mas apareceu tanto vídeo de resolução. Hoje, por exemplo, hoje o TikTok, o Kawaii, ele é cheio de vídeo de resolução de problema. E às vezes, na verdade, a gente que é profissional, lembra que eu te falei do vídeo? A gente tem que saber o que posta, porque aí o conselho vai e poda. O Conselho Regional de Medicina Veterinária poda. Só que aí o leigo posta. O leigo posta tudo. Coisa. Esses dias eu vi um cara amputando o pé de uma vaca, mas praticamente você vê que sem anestesia. Até acidente de humanos. Tem cara que vai lá e posta, cara. Né? É loucura, né? É loucura. Assim, mas aí eu não sei assim como é que o conselho faz com o leigo, né? Com todo respeito também aos leigos, né? É porque às vezes é sem noção mesmo, né? Sem noção. Tem gente que quer ganhar dinheiro, mas a maioria também dos leigos que aprendem assim na prática, eles querem ajudar. E às vezes nem cobra nada pelo que fazem. Tem um abraço a eles também. Tem isso também, muitos, né? Tem muitos leigos, né? Assim, amigos, gente boa. Eu não critico. Aquele que aprende no dia a dia. E eu também, uma coisa que eu aprendi, a não criticar, porque o que eu pensava? Eu tenho muitos amigos que falam, não, se eu for lá fazer um parto e o cara já mexeu demais, eu viro as costas e venho embora. Não, mas aí você se coloca no lugar do produtor. E às vezes é um domingo à tarde, um sábado à noite. O animal não tem hora de parir, né? A vaca não tem horas, e ela quer jogar aquilo para fora de qualquer maneira, porque é um incômodo, né? Na verdade, o feto, ele dita a hora de nascer, né? Todo feto, ele dita a hora, eu quero sair. E a hora que ele fala, eu quero sair, isso é hormonal, né? Eu quero sair, tá na hora de eu sair, eu quero respirar. Eu quero ver o mundo lá fora, eu quero sair dessa caverna, o mito da caverna de Platão. Eu quero sair dessa caverna, eu quero sair daqui. E aí ele quer sair de qualquer maneira e a vaca quer expulsar realmente ele. E o útero tem contrações para expulsar. Então, quando ele não consegue passar no canal,
Aí o cara, aquilo é um desespero pro dono, pra vaca, primeiro, pro feto, pra vaca e pro dono da vaca. Quando o cara não liga pra vaca, você fala, ou quando o cara considera, essa vaca não tá sentindo dor, não, isso não tá incomodando. Mas quando o cara realmente tem carinho pela vaca, gosta da vaca, e hoje as vacas estão muito pet, tá? Estão muito pet, assim, muito próximo. A vaca hoje... A vaca tá muito pet hoje. Está muito pet hoje, porque a vaca está muito próxima. E tem as minas, daqui a pouco a gente fala das minas. Eu vi o peixe falando aqui das minas, tem uma criação. Depois eu vou falar com o peixe aqui. Cadê o peixe? Cadê? O peixe foi embora. O peixe só fica de manhã. Você vacila aquele pouquinho, ele mete o pé. O peixe, um abraço, tá? Eu escutei você falando das minas, daqui a pouco eu faço um comentário das minas. Mas o que aconteceu que... na verdade, o Alessandro, os animais, eles eram distantes e hoje eles estão, na verdade, muito próximos da gente. Na verdade, na cama, né? Você vê quantas meninas lindas hoje, maravilhosas, quantas mulheres bonitas dormem com cachorro. Dormem com cachorro. Isso era 1900, isso tem muitos anos já, tem acho que uns 20 anos. Eu lembro que uma amiga estava terminando veterinário na Univiçosa, comprou um cachorro muito caro na época, por R$2.000. O namorado dela não aceitou o cachorro dormia com ela. Imagina, o namorado e ela dormindo com o cachorro. E ela falou, olha, entre ele e você, eu prefiro ele. Expulsou o cara. E preferiu o cachorro. Preferiu o cachorro. Quer dizer, isso acontece, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas a dona Lucimar prefere o Yoda, o meu cachorro, do que eu, tá? Oi, Lucimar. Porque a dona Lucimar, quando a gente viaja, ela sente o tempo inteiro uma saudade tão grande do cachorro. E realmente o cachorro, cara, você está falando se eu gosto muito dos animais. Na verdade, cachorro, depois que você tem, né? O nosso cachorro, na verdade, é neto, né? Porque Lucas, eu discutia com ele, rapaz, você não traz cachorro para casa, porque você não cuida. Eu cuido, pai, você não cuida, eu cuido. Então ficou. Hoje ele mudou para Viçosa, o cachorro ficou com a gente. Seu filho, né? Meu filho, o Lucas. Lucas tem 30 anos. Mas o que acontece? O cachorro, ele passa uma coisa tão forte, tão bonita, tão maravilhosa pra gente, uma segurança, um carinho, é muito forte, cara, muito forte. E isso aí é que é importante nos animais, né? Eu tenho até um vídeo aqui de um cara falando que o cavalo, por exemplo, a frequência cardíaca do cavalo, tem aqui um vídeo no Kawaii, depois eu passo para você depois, que a frequência cardíaca do cavalo é a mais perfeita que tem. E hoje surgiu, porque antes era ecoterapia, a ecoterapia, que recuperava movimentos e tal, que eu sou doido para implantar em Porto Firme, viu, prefeito? Sou doido para implantar em Porto Firme a ecoterapia. Já falei isso com a Fernanda Salles, viu, Fernanda? Um abraço. A Fernanda Salles do Zito é a que mais entende de cavalo hoje em Porto Firme, que trabalha com cavalo, que nasceu em cima de cavalo, que a pessoa, para mim, é referência de cavalo em Porto Firme, é a Fernanda. Mas aí a Fernanda, já cantei ela lá várias, vamos montar uma ecoterapia aqui, vamos... E o que seria a ecoterapia? A ecoterapia é uma terapia com cavalos, mas então, antes era a ecoterapia que você montava no cavalo, ou uma criança autista, alguém que não tem um movimento muito equilibrado, que tem algum tipo de problema de locomoção, ou tem alguma... uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, alguma coisa. Uma pessoa especial. Hoje a gente não pode falar, o cara tem alguma deficiência, mas é uma pessoa especial. Esse cara monta no cavalo, só de andar a cavalo aí 2 ou 3 vezes por semana, a recuperação, essa conexão com o equino, ela acelera muito, 30% a 50%. Vou falar um dado aqui chutado, mas 30% a 50% da recuperação do cara.
ela é tremendo, cara. O cavalo hoje, mas então tem um cara falando, não, que quando você conecta com o cavalo, a frequência cardíaca do cavalo é a mais perfeita que tem dos animais. O seu coração conecta com o dele, começa a bater com a mesma frequência dele, quando você aproxima, tá o campo magnético dele, e você recupera energias, funções, o seu bem-estar, o seu humor. Então, o cavalo tem essa coisa forte, tá? Muito forte. Mas isso, e não é caso de Porto Firme, né? Eu acho que toda prefeitura deveria de ter um veterinário especializado nisso e um centro de ecoterapia, mas não é só para crianças especiais ou para crianças com algum déficit, mas para idoso, recuperar idoso. Engraçado, Ontem eu vi um vídeo de uma senhora que falou, olha, eu tive um problema muito sério, uma depressão tão grande que eu ficava escondendo no mato, e eu custei, mas aí um dia meu marido falou, você tem que andar a cavalo. Mas eu não sei andar. Não. E ela começou a andar a cavalo. Cara, ela falou, meu Deus do céu, recuperou totalmente, porque a conexão com o cavalo recuperou totalmente a dona. Uma senhora de uns 65 anos. Eu te mando o vídeo também. Quero sim. Estamos falando aqui com o Zé de Oliveira Pinto, o Zé Veterinário. O Fala Bro de hoje eu estou recebendo com muito carinho o Zé Veterinário, que é o José de Oliveira Pinto, da cidade de Porto Firme, com mais de 34 anos de profissão. Ô Zé, a gente estava falando aqui, eu sei que você quer entrar num outro assunto aí, mas eu queria que você falasse para mim também o seguinte: você formou na Universidade de Viçosa, veio para Porto Firme, fez assim carreira em Porto Firme, que eu sei que você tem muitos anos em Porto Firme, mas você então retornou para a Universidade de Viçosa depois como um profissional, né? Isso, não, eu comecei como técnico de nível superior no final de 94, no meio do mandato do Chiquito Claudino. Eu fiz concurso, né, para técnico de nível superior, e eu fiquei de 95 a 2023 no departamento de veterinária. Na verdade, os técnicos de nível superior na universidade, vários são chamados de professor, mas a gente não é professor. A gente está abaixo dos professores. Então, o técnico de nível superior... Mas hoje você não presta serviço lá mais? Não. Eu aposentei em maio de 2023. E quantos anos você ficou prestando serviço como profissional lá na UFV? 28 anos... 28 anos? 5 meses e 12 dias. 4 meses e 12 dias. É que eu aposentei 12 de maio. Então você participou da formatura de muita gente na UFV? Eu fui homenageado 4 vezes. Homenageado 4 vezes no meu setor. E eu fiquei... foi uma das... Assim, Deus me deu essa oportunidade também, né? Foi uma época que eu aprendi muito sobre vacas, sobre equinos. Eu sabia pouco de equinos. Eu trabalhei com, principalmente com equinos, né? A gente atendia muito cavalos. A minha orientadora de mestrado e doutorado é de equinos, especialista em locomotor de equinos, a Maria Verônica de Souza, minha grande amiga, orientadora, professora, amada, querida. E eu fiquei... Então aí eu tive, né, acompanhava ela nas aulas todas, eu tive que aprender muito de equinos. Então eu peguei uma fase na veterinária muito boa, aprendi muito, cara. O UFV para mim foi uma escola, em todos os sentidos foi uma escola muito assim, me agregou muito, na verdade. O UFV me ajudou muito, me ensinou muito. Tanto que você vê que hoje a minha independência profissional de sair, de operar, de tomar as minhas decisões, porque a gente custa tomar uma decisão, principalmente quando você trabalha dentro do hospital, que o fulano vê, o cicrano vê, o beltrano vê. Então, só que eu tive uma leva de professores maravilhosos de clínica, de cirurgia,
E isso me ajudou demais da conta. Então, eu devo muito, assim, muito mesmo ao FV. E aprendi muito. Foi uma fase que eu aprendi muito em Porto Firme nos 4 anos sozinho. Quebrei muito a cabeça, né? E aprendi muito mesmo no UFV. Foi uma fase que eu aprendi muito. Hoje eu sou um cara, assim, muito mais seguro para tomar decisão. Lembra das 2 vacas? Muito mais seguro. Então eu falo, essa tem que operar, essa não tem que operar. Como eu te falei que eu resolvo 90% dos casos, não, eu tenho que ir aí operar. Não, eu não preciso de operar. Pois mas uma coisa que eu tive, né, o privilégio de perceber e ver, que quando você está fazendo uma operação, cuidando ali do bicho, eu vi que você tem uma questão também de fé, assim, muito grande, né? Vejo que você faz oração ali, eu vi isso, e para mim, né? Para mim eu vi isso muito positivo. Você tem essa... Isso é sempre assim? Você é um cara de muita fé? Eu posso, até choro se eu for falar assim da minha conexão com Deus. Na verdade... Não fale, por favor. O fato de estar aqui, na verdade, eu vi o pastor Jean, né? O pastor Jean, quem sou eu para chegar aos pés do pastor Jean, né? Mas o pastor Jean, como é um líder, mas como pastor em Porto Firme, o trabalho que ele faz também com as crianças lá, né? Mas então é o seguinte, pra você ter uma ideia, deixa eu só te falar de Deus e da veterinária, né? Uhum. Primeiro que eu acho que eu vim para Porto Firme foi uma coisa de Deus também, porque hoje a gente, não sei se a gente se pode falar isso, mas a gente dá bastante apoio, assim, na medida do possível, à primeira igreja batista. Dá muito apoio. Inclusive, aquele terreno da igreja foi comprado por nós, né? Do Quito Benjamin. 5 prestações de 8 mil, 6 prestações de 8 mil. A gente quase morreu para pagar, na época, pagar 8 mil por mês. Esse é onde tem a igreja batista hoje, que é ali próximo do Isso. E aí a gente rachou o terreno no meio e ajudamos a construir praticamente, Dona Lucimar, né? Praticamente ajudou a construir a igreja ali. E a gente rachou o terreno no meio, era 22 metros de frente e ficou 11 metros para a igreja, e a gente ainda tem 11 metros que a gente aluga para garagem. Mas aí, hoje a gente sente também que Deus trouxe a gente para o trabalho. E outra coisa, que é uma longa história essa coisa, mas eu estou só resumindo. Mas aí, por exemplo, minha primeira postagem no YouTube, que você pode ver lá, que lá está assim, nova técnica com agulha 4016, lá está no YouTube assim, nova técnica com agulha 4016, que era uma cirurgia que eu aprendi a fazer muito cedo com o professor Romeu Sampaio, desde cedo, e eu ficava pedindo a Deus, Senhor, me mostra uma forma mais simples de fazer essa cirurgia, não contaminante. E eu sonhei com isso à noite, foi quase uma fala, usa uma agulha 4016, porque... Você ouviu isso? Eu ouvi isso, cara. Eu sonhei com isso. Eu levantei no dia, porque Zé Geraldo de Dadinha, aqui de Piranga, me chamou. Zé, a minha vaca tá com cãibra. Vem cá para você fazer a cirurgia para mim. Você consegue? Falei, consigo. Aí eu cheguei lá. Quando eu amanheci o dia que eu ia lá, eu falei, Zé Geraldo, posso fazer a técnica nova que eu sonhei essa noite? Pode. Aí nós fizemos e postamos no YouTube aquela técnica que eu tinha sonhado, Deus tinha me dado ela à noite. Que você vai lá com uma agulha 4016, corta o tendão, né, o ligamento patelar medial lá dentro, sem abrir a perna da vaca. Então, é uma cirurgia, o pessoal fica brincando. Isso aí é o Dr. Fritz, né? Lembra que o Dr. Fritz que operava, punha a mão, operava, arrancava alguma coisa, um tumor lá de dentro de você? Então, você vai lá com a agulha, corta... Que era sem corte, né? Ela sem corte, você introduz a agulha, corta o ligamento patelar medial lá dentro e tira a agulha, faz um Fortigal só para alguma contaminação. A recuperação é 100%. E você já fez isso muito, óbvio. Nossa, Deus. Aí depois que eu comecei a usar essa técnica, acabou. Porque você ia lá, abria, fazia uma incisão de 2 a 3 centímetros, isolava o ligamento, o patelar medial,
E então era muito contaminado. Eu já tive até artrite ali, cara, por causa disso. Você fazia a coisa na roça, né? Sem muita asepsia, porque não tem jeito, por mais que você lava, é uma área de muita sujeira ali próximo do Uber, a vaca bate a cauda ali em cima, aquela cauda peluda, contamina muito. Então, eu sonhei com isso, e Deus me deu isso. E até hoje, tanto eu como a Lu, a gente pergunta, Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu me direciona aqui? Sabe? E tem direção. Interessante. A minha conexão com Deus, cara, é um negócio. Posso contar só uma experiência assim? Você deixou eu contar uma? Por favor. Eu tenho uma experiência tão grande assim dessa conexão que eu estava vindo. Olha como eu sempre falo na igreja assim, como que Deus nos protege. Cara, é uma proteção. É fantástico, fantástico como é que Deus cuida de cada detalhe. Hoje, né, eu e Lu em casa. Mas eu estava vindo eu estava voltando, né, nessas idas e vindas a Viçosa, muito animal na estrada. Eu estava voltando à noite, eu já contei isso na igreja, mas isso é de arrepiar. Eu estava voltando à noite, quando eu passei na Barrinha, eu senti que tinha alguém do meu lado, cara. E falava assim, olha, cuidado. Que isso? Tem um cavalo na estrada. Tem um cavalo na estrada, você vai devagar, cuidado. Tipo assim. E eu passei a Barrinha, né? E eu vim, tal. Cada curva Senhor, cadê o cavalo? Cadê? E eu lá vou, né? Com medo, pé no freio e tal. Cheguei naquela curva do Sotote. Não tinha quebra-mola ali, não tinha nada. À noite, um cavalo castanho escuro, com a no meio da estrada, que eu ia bater o gol, tava de gol, eu ia bater o gol nele, ele ia virar em cima do meu carro, ia ser uma confusão total. Rapaz, a hora que eu vi aquele cavalo, olha, fiquei arrepiado, a hora que eu vi aquele cavalo, rapaz, eu fui pra casa, chué, cara. Falei, meu Deus do céu. Aí eu já estava reduzido, já estava com medo. Cada curva, eu passei. Você acreditou naquilo que você ouviu? Do lado dele. Falei, meu Deus. Obrigado, Senhor. E assim, tem outras histórias, mas, cara, esse aí, eu falei, meu Deus do céu, como que Deus... E aí eu fico pensando, como que Deus cuida da gente até hoje, cara. Deus, na verdade, é um Deus vivo, assim. E você acredita que Vivo. Você mas acredita muito que vivo, muito presente. Você acredita que muitos desses animais que você conseguiu curar, salvar, curar, você acredita que além do profissional teve algo espiritual nisso aí? Demais, mas muito mais. Muito mais espiritual, assim, de você ser um instrumento, assim. Eu acho que todos nós somos, cara. Você aqui na rádio. Deus tem uma missão assim específica para cada um de nós, assim, uma missão específica e ele realmente, onde você põe a mão, ele põe a bênção. Se tiver com ele, onde você põe a mão, ele põe a bênção. É muita. Isso é bonito demais de se ver, que a gente sabe que tem muitos profissionais que ele vai acreditar só na ciência, né? Ele não consegue ter essa acepção aí, essa concepção de que existe algo a mais. Não é? A ação de Deus, assim, em levantar um bicho quase morto, cara, é tremendo isso, né? Eu lembro, assim, você falou aqui o Expedito, né? A Dona Rita do Expedito. Que carinho, cara. Quantas vezes eu almocei na Dona Rita. Dona Rita me chamava, Rita do Expedito, chamava, Zé, vem cá, Zé. E a gente chegava lá, bezerro deitado, caído. Fazia um soro, fazia alguma coisa, o bicho levantava, começava a comer e deu nem. Ô Zé milagroso. Mas coisa de Deus, assim, eu acho que engraçado é que Deus também difunde, assim, como tipo, esse é meu filho, esse é meu escolhido, esse aí veio para isso, entendeu? Tipo assim, quando você tá no lugar certo. E hoje é que eu entendo também, né? Eu vendo a veterinária desse jeito, hoje é que eu entendo por que eu não fiz medicina. Porque eu queria fazer medicina. Quer dizer, talvez a medicina não me realizasse
Quer dizer, não ganhei dinheiro assim, né? Mas talvez a medicina não me realizasse. Eu teria, talvez, estava com fazendas, estava rico, se eu tivesse feito medicina, mas a medicina não teria me realizado assim, porque a minha raiz de fazenda, a raiz dos meus pais, meu avô era castrador de porca e eu assistia ele castrar 40 porcas num dia, eu do lado ali, menino, 40. Abria e tal, o pessoal pegava e ele ficava de cócora ali, né? Meu avô, Deolindo de Oliveira Pinto, 40 porcas. Então, assim, aquelas influências, sabe? De fazenda, então talvez eu não tivesse realizado tanto assim como... Não tivesse realizado assim, tanto assim como médico, mas como veterinário, sim, cara. Hoje, graças a Deus, eu sou um cara extremamente realizado. Ô Zé, a gente sabe que, assim, uma hora pra gente conversar é muito pouco, tem muitas histórias, né? A gente já tá indo quase pro finalzinho do nosso quadro do Fala Bro de hoje, mas eu queria que você falou pra mim, você queria falar também sobre veterinária preventiva. Isso, deixa eu falar rapidinho aqui então da veterinária. Sobrou 5 minutos pra gente falar. Não, tem mais um pouquinho. Veterinária preventiva. Pois é, rapaz, então, hoje a gente convive ainda... Né? Eu vou falar de veterinária preventiva porque eu quero falar de raiva. A raiva é a doença mais importante da medicina veterinária, tá? Porque ela é uma zoonose e ela transmite para o homem e ela praticamente ela não tem cura, tá? Então, como é que... Então, primeira coisa... Todos os bovinos, então como é que é a definição de raiva? Raiva, ela atinge ou ela infecta ou ela contamina todo animal de sangue morno. Olha que perigo. Todos os animais de sangue morno. Então assim, então a galinha não. Galinha tem sangue quente. Os répteis também não. Réptil é pecilotérmico. Mas assim, todos os mamíferos, todos os mamíferos, não escapa assim, sabe? Então assim, hoje o maior transmissor de raiva era o cão, hoje é o morcego, tá? Não tem uma ideia mais de morcego hematófago. Então o que fica aqui? Quando você vê um morcego, não é que fiz um vídeo sobre raiva, tá lá no YouTube, não deu ibope nenhum, quase ninguém viu aquilo lá. No Ponte das Vaquinhas. No Ponte das Vaquinhas. Mas assim, todo animal, todo morcego hoje é considerado transmissor de raiva, tá? Porque o morcego, os morcegos têm 3 hábitos principais, né? Eles são frugívoros, insectívoros. O pessoal fala que tem morcego que pesca também, não tenho certeza disso, mas frugívoro, insectívoro e os morcegos hematófagos. E tem os hematófagos que às vezes é frugívoro também. Então, hematófago exclusivo diz que só tem 2 espécies. Das 1.200 espécies do mundo, hoje o Brasil acho que tem 40 espécies diferentes, mas todos eles têm potencial de transmitir raiva, porque na caverna um infecta o outro. Entendeu? Então, um infecta o outro. Então, quando você acha um morcego dentro de casa, toma cuidado. Tem muito caso de raiva humana ainda no Brasil, tá? A vaca não é considerada um transmissor, mas o cachorro sim, tá? Cães e gatos, tem muito acidente com cães e gatos. Depois, eu até falei com o Roberto hoje aqui, cães e gatos com a Ângelo também. Cães e gatos tem muito acidente ainda, tá? E acidentes com morcego, principalmente no Nordeste. Teve acidentes com morcego na Ilha de Marajó, um surto recente. Mas então, os casos, a raiva, ela é muito, muito, muito perigosa. Mas a vaca não é considerada um transmissor. Mas, por exemplo, final do ano passado, teve um surto de raiva em Viçosa. Eu perguntei ao Google por quantos animais morreram em Viçosa. O Google não soube me responder. Tá vendo? Esse Google não soube me responder. Nem tudo ele sabe. Nem tudo ele sabe. Mas morreu muitos animais em Viçosa, tá? Com raiva no final do ano passado. Você vê, universidade. Pois é. Tecnologia assim de ponta em todos os aspectos, né? Tecnologia da agropecuária, ali tem muita tecnologia.
e na periferia da cidade morrendo animais com raiva. É porque o produtor, ele é muito relaxado com vacinas, tá? Muito relaxado, tá? O produtor precisa de vacinar mais, tá? O produtor precisa de vacinar. Então, vacinação contra a raiva. Tem muita vacina no mercado, mas assim, aos 2 meses, isso também é uma controvérsia, porque o pessoal vacinava animais a partir de 4 meses. Então, as recomendações antigas para bovinos era 4 meses. 2 meses hoje. Eu brigo por essa para descer essa vacinação para 2 meses de idade. Por que 2 meses? Porque nós recebemos na veterinária vários bezerros de 40, 50 dias infectados, positivos para raiva. Inclusive teve um surto em Mariana, de uma senhora de Mariana, levou 2 para nós e ela perdeu uns 5 animais, tudo novinhos. Por quê? Porque o morcego hematófago, ele vai chupar sangue, então, assim como criança também, ele prefere aquele animal que não se bate muito, aquele animal quietinho, entendeu? Então, tanto que ele enrola na crina do cavalo, quando ele vai picar o cavalo, quando ele vai morder o cavalo, ele enrola na crina. Então, é cômodo para ele. Então, ele infecta os animais porque ele é hematófago exclusivo, então ele prefere esses animais de pele fina, como o cavalo, pele fina, os bezerros de pele fina, fácil dele sugar sangue, nem uma vaca velha com a pele grossa que vai dar uma chifrada nele, que vai se bater, ele prefere os animais jovens. Então, o morcego hoje é o grande vilão, assim, é o grande transmissor. Aqui. Nos Estados Unidos é o guaxinim, eu coloquei isso lá, tá? O guaxinim é o grande transmissor de raiva ainda. Os Estados Unidos gastam milhões ainda para... Como que tá o nome do vídeo lá no Ponte das Vaquinhas? Raiva, Raiva é o primeiro título. Raiva, quem quiser conferir. Uma ameaça. Quem quiser conferir. Isso. Né? Tá no ponto, é só colocar Raiva. Ponte das Vaquinhas. Ponte das Vaquinhas. É uma informação muito pertinente, né? Isso, tá? Mas é muito importante. E também, quem lida com animais deveria vacinar. Hoje eu até perguntei a Ângela lá, a Ângela do posto, perguntei o meu amigo que trabalha em Viçosa, tem vacina disponível no posto de saúde. Os médicos às vezes indicam um pouco, mas quem lida com animais em fazendas deveriam vacinar, viu? Porque, na verdade, quando o cara se infecta, tá? A vacinação contra a raiva para humanos. Para humanos, tá? Deveria vacinar. Os postos de saúde têm isso, tem que cobrar dos médicos, tem que vacinar. Porque a doença, cara, ela é fatal, é terrível. Tem vários vídeos assim no YouTube mostrando crianças africanas com raiva. É terrível, é muito complicado. Pois é. Então que fica o alerta aí, né? Que fica essa informação valiosa aí para quem tá ouvindo aí. E a gente tem uma comunidade, a nossa região é completamente rural. Rural, pois né? Rural. E assim, e morcego, hoje no Brasil, ele está espalhado de norte a sul. De norte a sul. E a raiva, tem casos citados de raiva também de norte a sul. Não é que, porque o sul é frio, porque o norte é quente. De norte a sul é citado casos de raiva em todos os estados. Então fica o alerta. Nós estamos aqui com o Zé Veterinário José de Oliveira Pinto, trazendo informações muito importantes para nós hoje no Fala Bro. Zé, a gente está indo para o finalzinho, mas antes da gente finalizar, eu queria fazer um bate-volta com você, fazer umas perguntas e você me responder o mais rápido possível. Okay. Com uma palavra só? Ou que seja curtinho a resposta. Zé de Oliveira daqui a 10 anos. Possivelmente o empresário. Aí eu tenho muita vontade de montar algum negócio, uma reciclagem, possivelmente. Mas assim, mais alguma coisa que envolva, que gere emprego e que ajude as pessoas. O que é fé para você? Fé é uma conexão com Deus, é acreditar que as coisas são possíveis e é uma conexão, é uma ligação forte com Deus e saber que Deus é maior e que Deus resolve, que Deus cura, que Deus faz,
que Deus vai na frente. E quem que é Deus? Deus é o Senhor do universo, é a nossa conexão maior. Ele na verdade, Deus não tem nome, né? Eu sou. Deus não tem origem, não tem nome, ele existe. Deus existe como o rei do universo, o dominador do universo, o Senhor do universo. Eu estou falando do universo porque na verdade a gente não é nem o cisco, né? A gente não é nem a bactéria da mosca, do cocô, do bandido, não tem essa coisa, né? A gente não é nada. Então, Deus é Senhor do universo e Ele que manda, Ele que faz, Ele que comanda, na verdade. As coisas só acontecem sob a orientação dele, na verdade. Por mais que a gente não queira, porque eu fui em Piranga por minha conta. Não, você foi porque Deus indicou, porque Deus quis, porque Deus deixou. E para fechar, Zé, imagine-se que você, nesse momento agora, Deus te deu aí um poder para você falar para todas as pessoas do planeta. Imagina que todo mundo está te ouvindo agora. Qual seria a mensagem que você deixaria para a gente fechar o Falar Bro de hoje? Ame os animais, respeite os animais. Eles são como se fossem representantes de Deus na Terra. Crie respeito e crie a conexão através deles com Deus. Isso é muito importante. A ligação dos homens com os animais e com Deus, com a natureza. Respeite a natureza, respeite os animais. Porque nós precisamos de uma convivência pacífica cada vez mais. A gente precisa de buscar um equilíbrio bom, que seja bom para todos nós, porque o planeta é nosso, né? A gente não pode destruir o planeta. Então, todas as fontes de água, o verde, tudo é vida e a gente precisa disso, o nosso futuro precisa disso também. Então, a gente precisa de buscar um equilíbrio que seja bom e que seja pacífico, que seja gostoso, assim, de viver para todos nós. Ok, Zé, muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero você voltar mais vezes, porque a gente vai precisar conversar mais. Com certeza, com certeza. Fica com Deus, grande abraço. Valeu.